Tá bom, eu trouxe uma breve apresentação. Eu entrei na Impulse em dezembro, foi bem na semana ali do evento presencial, então consegui participar bem pouquinho ali do evento no modelo presencial, no remoto, né? O pessoal estava no presencial. Eu coloquei aqui alguns apelidos que me chamam, então São Paulo, Rio de Janeiro é muito comum me chamarem de Vivi, igual eu chamo a Fabi, né? Aqui no Sul é Vive ou Vi, então fiquem à vontade quando forem me chamar ali no WhatsApp, enfim, podem comentar qualquer um desses apelidos aí, que para mim é bem tranquilo. Bem rapidinho, eu vou tocar no assunto também, conectando o chat GPT com os temperamentos, então já fiz questão aqui de trazer, né? Tem 35 anos, temperamento colérico, a gente não perde, mas a gente refina. Apaixonado por esportes, o esporte, ele moldou muito a minha forma de ser, minha forma de pensar, minha forma de agir na vida, então eu sou o número 4 aqui, dá para ver um pouco a questão de liderança, empatia. A gente estava falando agora de gestão de pessoas, né? O esporte também comunica muito isso, então é muito forte isso em mim, gosto muito. Tenho buscado novos esportes, então já fiz trilha, cargueira nas costas, 15 quilos, passar perrengue, não ter que controlar o nível de água, então é muito bacana. Esse ano eu apostei na corrida, já pedi umas dicas aí para as meninas, porque é um esporte que eu estou aprendendo a gostar. Sou formada em processos gerenciais, então farei conexão contigo, Alice, ali para a gente dar uma conversada. Fiz MBA em gestão de projetos e estou terminando meu MBA agora em gestão de produtos. Essa parte de processo é uma parte que eu amo, a minha cabeça funciona muito assim, as meninas que eu já tive o prazer de conversar aí viram um pouquinho, minha cabeça é em caixinhas, é fluxo, é processo. Adorei. Vou te chamar depois, Viviane. Eu sou a caçula de 6 filhos, então família grande aqui, mas não é aquela questão do caçula com açúcar, né? Eu já sou o temporão, minha mãe me teve com 39 anos, então sou a mãe do Enzo, que está aqui na foto, vocês podem ver aqui meus pais. Eu sou a mais alta da família das meninas, cresci um pouquinho a mais. Sou uma pessoa bem curiosa, adoro estudar. Para mim é uma coisa que me faz muito bem. É o meu descanso, às vezes. Então, eu gosto muito de me movimentar. Às vezes, o estudar é um pouquinho de descanso, baixar um pouquinho a poeira. Então, isso aqui é só um pouquinho sobre a Vivi, para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. A Fabi comentou um pouquinho antes das minhas experiências, então não vou ser redundante aqui, mas só para vocês terem uma ideia assim, de tudo que eu já fiz. Eu já naveguei por muitas áreas e isso me ajudou muito a estar onde eu estou hoje, com essa visão mais macro. Eu consigo identificar essa parte de processo em todas as áreas que eu me conecto dentro da empresa, então é bem bacana. Aqui do lado esquerdo é uma Vivi antes da tecnologia, aqui do lado direito vocês vão ver termos em inglês, porque quem trabalha na área da tecnologia são esses nomes estranhos, então é a parte de relacionamento com o cliente, gestão de produtos, gestão de entrega, de processos. Eu já trabalhei como gerente de serviços também, a parte de agilidade, que vem muito com essas metodologias, vocês comentaram sobre cerimônias ali, né? Daily, essas semanárias, retrospectiva, refinamento. Isso vem muito do mundo da agilidade, né? Veio do mundo da tecnologia, a parte também de operações de produto. Isso aqui é o que a Vivi já viveu. Agora eu vou entrar um pouquinho aqui no contexto. Vocês comentaram aquele dia no chat, né? Como é que a Vivi chegou aqui? Hoje eu faço essa parte de gestão de relacionamento com os clientes. Então, eu tenho um time que faz a gestão dos profissionais. A empresa que eu trabalho é uma empresa de outsourcing, é uma empresa que terceiriza mão de obra dentro da área de desenvolvimento de software. Então, nós contratamos pessoas, basicamente, e colocamos essas pessoas para os clientes. Eu faço a gestão dessa carteira, tanto de crescer na base, como de manter o relacionamento e manter esses clientes ali contentes e tudo mais. O tema que nós trouxemos numa conversa muito singela ali no WhatsApp, começou um monte de gente falar e alguém comentou, eu uso muito o chat GPT, eu comentei, eu uso o chat GPT e outros conhecimentos que eu tenho para fazer com que essa ferramenta ela me traga mais insumos para o meu dia a dia. Então, eu vou comentar aqui com vocês um case do meu cliente mais difícil até agora. Peguei o mais difícil para poder trazer um cenário bem legal para a gente conversar um pouquinho e destrinchar essa questão de conhecer o perfil, conhecer a pessoa e como eu utilizo ferramentas como o ChatGPT para me ajudar a compreender essa pessoa, para contornar as objeções, para eu conseguir criar um relacionamento mais próximo, que tipo de interação eu faço, qual é a frequência dessa interação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. O que eu trouxe aqui para a gente conversar, então? Eu vou dar o contexto inicial, vou apresentar ali o case para vocês.
e vou trazer as situações como elas se decorreram até eu chegar no resultado final, passando por todas essas etapas que estão aqui. Então, conexão com o cliente, entendimento do perfil, como que eu identifiquei qual é o temperamento desse cliente, como o ChatGPT me ajudou a entender, compreender realmente qual era o temperamento, e as saídas, né? Todas as entradas têm saída. Quem é de processo sabe, eu tenho um input e tenho um output. Então, eu tive as minhas entradas, fiz a minha análise para depois eu ter um resultado. Então, saiu um diagnóstico, eu entendi quais eram as objeções desse cliente e plano de ação. Tranquilo até aqui? Beleza. Qual que foi o case, né, que eu trouxe aqui para vocês? Esse cliente, eu tenho algumas contas que são bem grandes. Um desses clientes dentro de uma dessas contas era novo, ele não conhecia o nosso processo de contratação. O que aconteceu? Quando eu fui conversar com ele, a primeira conversa, o primeiro contato com esse cliente, ele já veio com muita informação, porque ele queria contratar uma pessoa e ele tinha lá os requisitos de contratação dessa pessoa. Eu até expliquei de forma muito breve para ele o nosso modelo de negócio, mas foi muito breve. E aí começam os perrengues do dia a dia ali de conseguir conectar o cliente com a nossa fala, né? Eu tentei trazer aqui para vocês de uma forma, uma comunicação mais fluida, sem termos técnicos, para que todo mundo possa compreender. Mas se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão, pode abrir o microfone e comentar, tá? Qual que foi a primeira resistência desse cliente? Quando eu comentei para ele que o nosso modelo de processo é como se fosse um funil de vendas, é um funil de captação. Eu vou lá, a nossa abordagem, a Alicia comentou antes ali sobre o hunting, né? Nosso processo, assim, nós não temos uma descrição de cargo, não divulgamos vagas. Nós entendemos o perfil, eu entendo o perfil com o cliente, transcrevo nisso de uma forma que o time de recrutamento consiga compreender e nós vamos buscar esse profissional. A ferramenta é o LinkedIn hoje. Disparado, assim, é a ferramenta que a gente mais utiliza. Deixa eu só tomar um golinho. Feito isso, eu expliquei para o cliente basicamente como funciona o nosso funil. Nós vamos atrás do perfil e ele passa por várias etapas. Primeiro, entrevista comportamental, ele recebe um desafio técnico, ele tem que responder esse desafio, tem a correção técnica. Nessa correção técnica, para vocês entenderem, a gente também avalia a parte comportamental. Se o profissional ele dá uma resposta do tipo, na minha máquina funciona, já é um perfil que a gente fica atento, porque realmente não dá para ser assim lá no cliente depois, né? Então, ali também, além de ser um processo técnico, a gente também faz essa avaliação comportamental. O profissional devolve o teste corrigido, ele passa por mais uma entrevista técnica, mais uma entrevista comportamental, uma segunda pessoa diferente. Ele estando validado, eu levo o profissional para o cliente. Então, olhando aqui para a apresentação, eu levo um profissional pronto, o melhor profissional que eu tenho para o cliente, de acordo com as expectativas que ele lançou para mim, com todas as informações que ele me pediu. O mercado entrega o que normalmente? Uma shortlist. Eu te entrego 5 perfis e você, cliente, vai lá e entrevista e escolhe qual que é o melhor. Esse era o formato que o cliente estava acostumado. E na minha cabeça, ele tinha entendido o nosso formato. Aí eu vou seguir a historinha aqui, o storytelling, porque não foi bem assim a situação. O que ele veio trazer? Trouxe para mim em vários momentos. Vivi, eu quero mais uma opção, eu quero mais uma opção, eu quero mais uma opção. E eu sentava, conversava com ele e ele queria mais opções. Isso foi bem difícil de conseguir contornar. Eu vou mostrar mais para frente como sucedeu, mas essa necessidade dele de querer outros profissionais atrasa muito o processo de contratação, né? Então, eu apresentei um, daí daqui uma semana é outro. A gente também tem um tempo para entregar esse profissional para o cliente, né? Acabou se estendendo um pouco. Normalmente, a média que a gente teve do último TRI, de 2024, foram 49 dias para entregar um profissional. Isso é uma média bem boa, tá, gente? Comparando com o mercado da área da tecnologia mesmo, assim, é bem difícil. E nós só contratamos profissionais sênior e especialista, então a régua é mais alta ainda. E aí, qual que foi a situação? Depois, então, eu apresentei para ele, ele não entendeu o nosso formato de trabalho, eu expliquei de novo, ele pediu mais profissionais, ou seja, ele não estava confiante no nosso trabalho. E aí, o que aconteceu depois? Eu apresentei vários profissionais, e aí gerou aquele baita, ponto de interrogação, e aí qual que eu escolho agora? A bucha ficou na mão do cliente, né? Então, esse aqui foi o cenário que eu entendi. Quando a Fabi lançou o desafio lá para eu vir trazer essa apresentação para vocês, eu falei, vou pegar meu case mais difícil, porque além de mostrar para vocês
como dá para utilizar a ferramenta, eu gostaria de que vocês entendessem um pouco o meu modelo de pensar. Eu acho que é o mais benéfico é isso, né? Compreender como a outra pessoa pensa, como ela chegou naquele raciocínio, para que vocês possam utilizar isso em várias situações, não só nesse case específico. Eu fiz essa análise e aí eu gosto muito de trabalhar com engenharia reversa, quando eu já entendi o cenário. O que eu fiz? Vocês conhecem a ferramenta, é bem utilizada há muito tempo, que é a dos 5 porquês? Então, o que acontece? Eu olhei isso daqui, a primeira coisa que eu fiz, que eu me perguntei foi, né, ele pediu muitos profissionais, mas por que ele pediu muitos profissionais? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Aí fui voltando, né, fazendo a engenharia reversa com os porquês. Ele ficou me pedindo mais opções. Por que ele me pediu mais opções? Aí eu entendi. Por quê? Porque ele não entendeu o nosso modelo de negócio. Por que ele não entendeu o nosso modelo de negócio? Porque lá no início, talvez eu não tenha feito a melhor apresentação para explicar isso para ele. Eu não sei se alguém está com dúvida ou está vazando áudio. Eu acho que é áudio aberto, eu já fechei. Então, eu analisei o cenário inteiro, parei um pouco para pensar, isso é importante no nosso dia a dia, às vezes a gente está muito no operacional, não consegue parar para pensar no que está acontecendo. Eu fiz esse diagnóstico, olhei para essa situação e voltei até a entender o ponto aonde eu tinha errado. Quando eu identifiquei o ponto que eu tinha errado, eu entendi, eu preciso de um objetivo. Qual que é o meu objetivo agora que eu entendi o problema? Era me conectar melhor com esse cliente. Eu precisava passar confiança para ele que a nossa solução era melhor, que a minha solução que eu estava oferecendo para ele era a melhor opção. Diante disso, eu me deparei com uma situação que eu precisava identificar quais foram os sinais que ele foi me dando no decorrer dessas conversas que eu tive com ele, dessas interações. E aí, nessa análise, eu identifiquei 3 principais sinais que ele me deu. Então, primeiro, ele era muito detalhista, ele é muito detalhista, né? Ele tem uma necessidade enorme de validação e uma dificuldade de confiar. Vou dar um exemplo para vocês do que é o detalhista dele. Ele criou uma planilha em Excel, que ele começou a mandar para mim, a gente tinha uma interação por e-mail, com o profissional que ele tinha entrevistado, qual foi a data, quem tinha entrevistado junto com ele, qual era o status que ele considerava. Daí ele tinha um status lá de stand-by. Ele é um melancólico, não é? Fala sério. Ah, Fabi, segura um pouco aí, né? Ah, não, isso. Olha, Será? Quem acha que é também? Não é, gente? Não, Não colocar sei. uma família já me pegou, já é um melancólico, não é possível. Certeza, certeza. É aquela típica pessoa que nem sei para que vai atrás de alguém para contratar por ela, né? É quase isso. E aí ele fez uma planilha linda, maravilhosa, com todos esses detalhes, e ele não conseguia tomar decisão, porque ele colocou um stand-by, um ele colocou era bom, o outro ele colocou atende. Ele criou uma categorização, ele criou uma forma ali de identificar qual era o melhor para ele de priorização, mas ele não conseguia decidir. Eram 2 vagas de desenvolvedor, tá? E necessidade de validação, então ele falou, ele pediu para marcar uma reunião, que estava ele, a diretora dele. Aí, como um ponto de autoridade, eu trouxe meu diretor junto para conversar. Só na primeira, depois eu falei, é só a primeira, porque eu preciso de ti ali só para dar o carteiraço se for necessário, e depois eu toco para frente. E foi assim nas outras reuniões. Ele queria questionar valor hora, porque de outro fornecedor era mais barato, essas coisas todas. E é uma situação muito difícil, porque essa área do conhecimento é difícil de mensurar, né? Validar qual que é o valor de um desenvolvedor. Um é muito diferente do outro, tecnologia é diferente, forma de raciocínio lógico é diferente. Uma dependência técnica enorme, gente. Ele fez todas as entrevistas com o tech lead dele, uma liderança técnica dentro do time. Aí a liderança dele pegou férias em dezembro. O que aconteceu? Ele não conseguia tomar decisão sozinho, porque ele queria o aval ali também da parte técnica. E resistência em confiar, né? Ele continuava ainda querendo questionar o nosso modelo de trabalho o tempo todo. Eu ia fazer a pergunta aqui, vamos ver quantas pessoas vão levantar a mão aí. Quem que conhece sobre os 4 temperamentos? Bastante gente aí que conhece. A gente ajustar o tema. E aí eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os temperamentos. Alguma colérica aí quer ler o primeiro? Quem já se considera, se conhece? Vê se faz sentido aí, Fabi. A colérica, né? Colérico ama, né? Uma coisa louca. Característica principal: determinado, direto, energético e confiante. Liderança, foco em resultados e iniciativa. Impaciência, tendência a ser controlador ou insensível. E a motivação, desafio, metas claras e autonomia. Perfeito. Alguém acha que o nosso cliente aí é colérico?
difícil, né? Com certeza que não. É bem difícil. O próximo temperamento é o sanguíneo. Eu queria que a nossa aniversariante lesse o sanguíneo. A Mara tá ali? Tá aí? Tá por aí? Uhul! Obrigada, Vivi, eu estava à espera disso. É sanguíneo, extrovertido, otimista, criativo e social, forças, comunicação, entusiasmo e carisma, fraquezas, desorganização, falta de constância e distração, motivações, relacionamento, diversão e reconhecimento. Total. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu demorei alguns encontros para esse cliente abrir a câmera. A chance de ser sanguínea é bem baixa, né? Bem baixa. Tem alguma melancólica aí que quer ler o melancólico? Alguém que se prontifique? O melancólico nunca colocaria a mão para cima para ler, né? Mas eu vou ler aqui. Melancólico, características principais: analítico, detalhista, reservado e perfeccionista. Forças: organização, lealdade, pensamento estratégico. Fraquezas: tendência à autocrítica, pessimismo e indecisão. Motivações: excelência, segurança e planejamento. E aí? Foi Vocês aí acham que é que leu? melancólico? Foi eu. Quando falou da planilha, você já se identificou ou não? Não, eu não iria tanto Não? assim. Eu falei, tá forçado, Tá mas bom. Tá na dor do melancólico. Eu vou tirar um print do e-mail e mando para vocês. Apago o nome lá, o e-mail do cliente, mando para vocês verem a planilha. E o outro temperamento é o fleumático. Eu sei que nós temos a Fran aí, que eu conversei com ela no remoto, lá no evento. Não sei se a Fran tá por aí, ou se alguma outra quiser ler também. Temos alguma fleuma aí que queira ler? Eu posso ler. Características: calmo, equilibrado, paciente, cooperativo, forças, empatia, confiabilidade e resolução de conflitos, fraqueza, procrastinação, resistência a mudanças e passividade, motivações, harmonia, estabilidade e relacionamentos próximos. Muito bom. Eu estava conversando com a Dodô hoje, Fabiela. Diz ela que tu disse que ela é fleumática. É isso? Eu acho a Dodô fleumática. E é isso, então, pessoal. É o que eu fiz? Eu peguei essas informações que eu tinha, todos os sinais que o cliente me deu, e trouxe um conhecimento que eu tinha já há muito tempo, que eu venho trabalhando e estudando essa parte do autoconhecimento e tudo mais. Isso me deu um estalo muito forte na hora que eu vi, eu falei, faz sentido, e eu identifiquei de cara já os sinais e qual era o temperamento dele. Aí eu quero trazer aqui para vocês como é que a ferramenta me ajudou a identificar. Eu já tinha identificado, mas eu queria, né, dar um double check e também utilizar a IA para treinar, para habilitar, né, essa parte também dentro do meu dia a dia da rotina. Eu criei um prompt, esse é uma versão de várias que eu tenho, depois, enfim, posso compartilhar com vocês, compartilhar a apresentação, mas é só para vocês entenderem como funciona um pouco o ChatGPT, para quem não utiliza. Tu pode fazer uma pergunta do tipo, bom dia, tudo bem? Ele vai te responder. E aí vai interagindo. Inclusive, quem tem a versão paga, tu pode treinar até idiomas. Tu abre o áudio, pede para conversar em inglês, no inglês mais básico. É uma interação muito bacana ali do ChatGPT, muito fácil de trabalhar. Nesse contexto que eu trouxe para vocês aqui, eu precisava de uma informação bem específica. Eu queria saber qual era o perfil, qual era o temperamento desse meu cliente e lembra o foco, né? O foco era melhorar a minha comunicação com ele. Então, eu precisava criar interações mais eficazes. E não é eficiente, né? Existe essa diferença, eficiente e eficaz. O eficiente seria, vou mandar mensagem no WhatsApp, vou mandar um e-mail, vou ligar, vou abrir uma call, vou ser eficiente, vou fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, é eficaz, eu precisava me conectar com ele confiar em mim e eu apresentar a melhor solução, o melhor profissional e ele fechar a vaga. Então, eu coloquei ali alguns requisitos, né? Que ele, quando tu dá o prompt, ele vai diminuir, o escopo dele é enorme do ChatGPT, ele tem informações do mundo inteiro, né? É um banco de dados gigante. Quando tu começa a diminuir, trazendo uma informação mais condensada, ele diminui o escopo e ele é mais assertivo, senão ele fica muito genérico. Então, ali, né, coloquei, você é um especialista em comportamento humano, de comunicação estratégica e relacionamento com o cliente, pedi para ele ver qual era o perfil, qual era o temperamento desse cliente e trazer a parte ali do resultado final, que era uma melhor interação com o cliente. O que eu tenho? Tu sempre tem que dar um contexto para o chat GPT. Eu tenho no meu um chat com cada cliente. Eu tenho desde o início que eu comecei a trabalhar. Então, lá dentro eu já tenho o contexto todo das minhas conversas.
eu tenho as transcrições da reunião que eu faço, eu tenho uma ferramenta que faz a transcrição, eu sempre jogo para lá. Eu coloco prints, algumas coisas das conversas do WhatsApp que eu tenho com esse cliente, e-mails que eu troco com ele, e algum outro tipo de comunicação. Às vezes eu conversei com ele por telefone, e aí eu vou lá, faço um resuminho e coloco lá dentro desse chat. Então, ele vai pegar essas informações, e com base nessas informações, eu pedi para ele me trazer o temperamento predominante desse cliente. E aí tem as saídas. Então, essas aqui são as entradas, né? As transcrições, enfim, isso aqui são todas as entradas e a saída. Eu queria que ele destacasse quais são os sinais que esse cliente trouxe, que o ChatGPT identificou para dizer que ele tinha um temperamento XPTO. Por quê? Porque eu também quero validar se a ferramenta realmente está bem treinada. Eu tenho conhecimento, eu sei qual que é o temperamento desse cliente, mas pode ser que, por falta de contexto, o ChatGPT poderia ter se perdido. Então, eu pedi para ele me trazer os sinais para dar mais uma validação. A colérica, né? Tem que fazer as coisas certas, tem que ir lá e garantir, né? Não vou fazer por fazer. Né? Pedi para ele trazer as objeções, aí a Dodô fica bem feliz com essa questão das objeções. Né? Quais eram as objeções mais comuns que ele via já me sinalizando e eu não tinha percebido, e pedi para ele já me dar algumas saídas, que é uma estratégia melhor de comunicação com esse cliente e um plano de follow-up aqui com o cliente. Até aqui tranquilo, pessoal? E aí, com isso, pode falar. Ok? E aí, com isso, o ChatGPT me trouxe o diagnóstico. Eu fiz questão de trazer o print da tela. Eu uso fundo preto em tudo, eu não gosto nada de muita luz, então o fundinho ali é do ChatGPT mesmo, para vocês verem como que ele trouxe a resposta. Para ver como funciona, né? Tem várias formas de se fazer isso. O nome do meu cliente agora tá ali, mas é só o primeiro nome. O perfil veio, melancólico. É muito característico, né? Quem tem esse conhecimento consegue perceber em sinais sutis, mas tem uns que são muito claros mesmo, essa parte da validação, de ter muita informação e tem que ter tudo certinho. Eles são muito críticos nas situações, precisa ter muita informação para poder tomar uma decisão. E aí ele trouxe ali alto nível de exigência, detalhista, orientado a processos, enfim, todas as situações. Trouxe ali também os comportamentos observados durante as nossas interações, que foi o que eu pedi para ele, para eu validar realmente se ele era melancólico. Ele trouxe as objeções mais comuns, então a falta de alinhamento técnico, ele não estava entendendo qual era o nosso formato de trabalho, a parte de atrasos e incertezas, ele queria ter uma data de quando que eu ia entregar um profissional, então, assim, ele precisava muito dessas minhas validações, interações com ele o tempo todo. A Alicia estava comentando antes ali de dar feedback, né? Então, acho que os 4 temperamentos podem até ajudar nessa parte do feedback também. Daquelas pessoas que precisam de validação o tempo todo vai querer te pedir uma opinião, vai querer saber se realmente está fazendo certo. São pessoas que tem que cuidar até a forma como tu dá o feedback, senão ela retém, ela retrai, ela fica, né, mais quieta. E a necessidade de informações bem claras e detalhadas, né? Então, são pessoas que gostam de planilha, gostam de e-mails com tópicos. Tem que ser singelo, não é aquela pessoa que vai querer ficar conversando uma hora contigo. Ele vai querer também, assim como o colérico, ser mais exato, né? Ter as informações mais claras. Quais foram as ações que eu tomei? Eu já tinha tomado algumas, e depois que eu olhei aqui, eu remanejei algumas coisas para começar a fazer a aplicação também agora. Então, dar essa visibilidade das etapas. Aqui, ó, por isso que a gente tem que ter cuidado com o ChatGPT para não levar sempre ao pé da letra. Entender o contexto do que tu trabalha. Ele trouxe aqui, ó, ofereça dados estruturados e previsibilidade em todas as etapas. No nosso modelo de negócio, eu não posso dar visibilidade de quantos profissionais eu tenho entrando no funil. Porque se eu falar para o cliente assim, eu estou com 20 profissionais entrando no funil, o que ele vai imaginar? Que no mínimo eu vou levar uns 5, 6 para ele. E eu não vou levar, eu vou levar só um. Entendeu? Então eu tenho que encontrar manobras para falar o que ele quer ouvir, porque eu entendo o lado dele. Eu vou conversar com ele hoje, daqui 2 meses eu vou levar, 49 dias, daqui 2 meses eu vou aparecer lá, ó, achei teu profissional. Não é assim, né? Então eu tenho trabalhado essas interações dizendo, olha, eu tenho profissionais entrando aqui no nosso topo de funil, eu já tenho alguns que estão passando pela entrevista técnica, eu acredito que até semana que vem eu consiga te entregar um profissional, né? Eles entregando os testes e tudo mais. Então, tem que cuidar um pouquinho com a forma como ele traz, porque ele vai ser objetivo, não tem todo o contexto. Enfim, outras informações ali, plano de ação. Então, follow-up mais estruturado.
atualizações semanais dos progressos, daí eu fui dando esses insights para ele de etapas, né? Como as etapas estavam fluindo, não o contexto inteiro. Transparência, então eu comecei a alinhar mais as expectativas, reunião por reunião, ele não chegava mais na reunião sem saber o que nós iríamos falar. Isso é um ponto importante. Nos resultados eu vou mostrar para vocês como aumentou a minha interação com ele de forma um pouco mais assíncrona. Eu comecei a dar ping nele no WhatsApp, de algumas informações básicas, sabe? Então, quando ele chegava na reunião, ele já chegava preparado. Ele não chegava assim, o que vai acontecer e tudo mais. Tanto que no final ele começou a abrir a câmera, já estava dando sorrisinho, enfim. Depois eu falo ali no final como é que foi agora em janeiro que ele foi pegar férias. E o objetivo aqui é realmente alinhar essas expectativas, né? Para ele isso gerava uma confiança. Se eu não tivesse feito esse processo, talvez eu estava até agora levando profissionais para ele sem decidir. Alguma dúvida, gente? Até aqui tô falando bastante, né? Tranquilo? Então. O que aconteceu? Eu trouxe aqui para vocês algumas informações sobre alguns gatilhos mentais que eu utilizei nessa jornada com o cliente. E é engraçado porque alguns eu usei sem nem perceber. Como a gente tem coisas no nosso automático, né? De tanto que a gente trabalha e vai vivendo. Isso é só a experiência que traz. Não tem como uma pessoa que está recente no mercado ou começou a trabalhar agora ter essa bagagem. Né? Então, é importante, a gente estava falando de senioridade ali antes com a Alice, a senioridade também está no tanto de experiências que tu viveu e não apenas na idade ou tempo de cargo, né? Então, o gatilho de autoridade, isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito com ele, até ele entender que eu tinha autoridade suficiente para falar para ele sobre o nosso processo e ele realmente confiar no nosso processo. Os outros dois aqui, por exemplo, de reciprocidade e consistência, foram esses de manter o follow-up, de conversar, de dar as dicas ali para ele. Esse de exclusividade aqui, ó, também é um ponto bem interessante, principalmente no nosso cenário, né? Eu contrato uma pessoa específica para ele. Então, realmente, é um trabalho de exclusividade. Claro que a gente tem um banco de talento, às vezes, mas eu escolho um profissional que vai se encaixar melhor com esse cliente. Em tecnologia, em comportamento. Eu preciso garantir que esse profissional entre e continue. Um ponto que é bem legal de levantar, talvez a Alice até queira comentar também, o maior índice de saída das empresas não é pela parte técnica, é pela parte comportamental. Então, eu contrato pela parte técnica e demito pela parte comportamental. Isso é muito complicado. Então, muitas vezes a gente consegue até fazer um teste, pegar o técnico, mas no comportamento não. Então, é uma dificuldade muito grande da área de contratação, realmente essa parte de encaixar as pecinhas, né? E aí, por último, eu deixei aqui para conversar com vocês, que foi a parte do gatilho da escassez. A Impush é craque nisso, né? Porque tem vários valores ali que vão subindo, vão acrescendo, né? Do nível bronze para o prata. Então, assim, é o teu título agora ou vai pagar mais caro depois, né? No meu caso, com o cliente, era um pouquinho diferente. No final, gente, ele tinha, assim, ó, 3 desenvolvedores incríveis para ele escolher. Ele precisava escolher um. E ele tinha 3. Lembra que eu falei que ele ficou com dúvida, né? Ele não conseguia decidir qual dos 3 ele queria. E aí eu falei para ele, aconteceram duas situações aqui. A primeira foi, eu tive que fazer reposição de um profissional no outro cliente que eu tinha dentro da mesma carteira, dentro do mesmo cliente. Então eu falei para ele assim, olha, Fernando, eu preciso conversar contigo. Tu tem 3 profissionais, eu preciso de um desses profissionais para fazer uma reposição, porque é urgente e está embaixo do guarda-chuva da tua diretoria. Então, eu preciso realocar essa pessoa. Dos 3, qual é o que tu menos se identificou? Daí ele me falou, é o Francis. Eu falei, beleza, então o Francis não faz mais parte desse processo, eu vou remanejar ele para outra vaga. E uma outra situação que eu trouxe para ele, eu falei, o que acontece? Nesse nível de desenvolvedores, nessa área, às vezes eles estão trabalhando, eles não olham o LinkedIn, eles não vão atrás de vaga. Mas a partir do momento que tu traz ele para um processo de recrutamento e seleção, que tu mostra para ele que o mercado está quente, ele fala, opa, tem mais gente então querendo que eu trabalhe. E aí ele começa a ir atrás de outras vagas. Eu falei, olha, faz muito tempo que a gente falou com o primeiro profissional que tu deu ok. Eu posso esquentar, é a mesma coisa que um lead, né? Eu posso esquentar esse cara de novo? Quanto que eu esquento ele? A gente vai fechar ou não vai? E aí ele não conseguia me responder. Eu falei, eu preciso que tu me dê uma resposta agora, pelo menos, esses 2 ainda estão de acordo? Estão. Eu falei, então eu vou conversar, vou dar um ping neles, pedir lá para o time, para esquentar. Pode acontecer de algum deles já ter aceitado uma proposta.
Adivinha o que aconteceu? O mais bem colocado na visão dele aceitou uma proposta de uma outra empresa. Daí o recado que fica aqui, né? Decisão é uma coisa que ou a gente decide ou alguém vai decidir por nós. Não tem muita escolha. Então, às vezes, a demora faz com que, cara, tu vai ter que se contentar com aquilo que chegou. Ali, no caso, ele ainda era um bom profissional. É um bom profissional. Mas, realmente, o primeiro, até nos testes, ele tinha dado melhor, sabe? Mas aí fica um recado para os melancólicos. Desculpe aí, né? Mas, assim, às vezes a gente tem que ser um pouco mais rápido, entender o cenário para poder tomar uma decisão. Olha só, ele teve a oportunidade na mão dele, né? E não conseguiu. Então, foram várias situações aqui que eu acabei pegando para trazer, depois eu compartilho o material para vocês darem uma olhada. E o bacana de ter feito essa apresentação, porque eu consegui identificar muitas coisas que estão dentro de mim e parece que são automáticas, mas trazendo aqui para o papel, eu vejo como é complexo, não é tão simples, né? E aí aqui eu queria trazer para vocês alguns resultados, para vocês entenderem como que funcionou isso aqui no final. Esse bate-papo com esse cliente começou lá em outubro. Em outubro, ele fez 9 entrevistas. Eu levei 9 profissionais para fechar uma vaga. Eu tinha 4 vagas com eles. Se a gente fosse fazer uma conta de pão, eu tinha mais 3 vagas. Então, 9, 18, 27. Eu teria que levar 27 profissionais prontos. Profissionais prontos, gente. Daquele funil enorme. Eu tinha que levar 27 para ele escolher 3. Quando eu olhei para isso, eu falei, tô perdida? Não tem? Eu vou trabalhar só para esse cliente? Não dá, não dá, não dá. Eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu mapeei aquele primeiro cenário que eu mostrei lá para vocês. E aí eu tinha feito um acompanhamento só com ele de realmente entender e explicar como era o nosso modelo de negócio. E tinha dado 4 pings lá no WhatsApp. Isso aqui são dias que eu falei com ele, não são só interações, tá? E fechamos uma vaga. Em novembro eu falei, preciso mudar esse cenário. Quando eu entendi que ele era melancólico, eu comecei a tomar algumas ações, foram 7 entrevistas, acompanhamentos semanais, então eu tinha agendas semanais para falar com ele assim como eu estou falando com vocês. Ele não abria a câmera, para mim isso é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu adorei quando a Fabi mandou hoje lá no grupo para a galera abrir, porque é como tu interage, tu vê a pessoa, tu consegue pegar as percepções. Se está com a câmera fechada, é terrível. E até a voz dele é plana, sabe? É um negócio que não tem oscilação, então nem pela voz eu não consegui identificar muitas coisas. E aí foi o que eu comentei ali atrás, né? Eu comecei a dar muito ping no WhatsApp. Então, se vocês considerarem isso aqui, foram 15 dias de conversa com ele no WhatsApp. Mais 4 dias de acompanhamento dão 19. A gente tem de 21 a 22 dias úteis no mês. Eu falei com esse cara aqui quase todo dia. Quase todo dia. E aí eu consegui fechar duas vagas com ele. A última eu fechei em dezembro, que foi essa daí que eu comentei esse cenário para vocês. Fechou porque era a opção que ele tinha, ele não conseguiu escolher muito, os outros ele escolheu. Mas aqui também foram 9 interações no WhatsApp e 4 acompanhamentos. Agora, em janeiro, eu continuei com esses acompanhamentos. Isso aqui foi até a segunda semana, tá? Foi quando vocês pediram para eu fazer a apresentação, trouxe os dados. O que foi legal? Que depois de 3 meses conversando com ele e tendo essas interações e mostrando o modelo, criando autoridade, né, mostrando as coisas como elas são, criando esse relacionamento com o cliente, ele mesmo sugeriu de fazer o follow-up de semanal para quinzenal. Então, para mim, isso já foi um ganho de confiança, porque ele entendeu que o processo, né, tá mais tranquilo, as coisas estão fluindo e tem sido melhor, sabe? Então, eu queria trazer essa visão, assim, um pouco mais macro, para vocês entenderem a importância, às vezes, de a gente ter dados para olhar e saber onde a gente consegue se movimentar. Eu, Vivi, não consigo fazer com todos os clientes o que eu fiz com ele no mês de novembro. Isso, para mim, foi... Olhar para essas informações foi do tipo, o que eu vou fazer para não acontecer de novo? E aí, isso vem aqui nas lições aprendidas, né? Então, conhecer melhor o perfil dos meus clientes... eu não tenho essa situação de adicionar eles no Instagram, porque eu acho que é muito pessoal para o meu modelo de negócio, onde eu trabalho hoje. Mas eu tenho dado uma olhada no LinkedIn, buscado conhecer um pouco mais, né? A melhorar essa comunicação com ele. E aqui, como os próximos passos, continuar utilizando o ChatGPT. O ChatGPT tem uma outra função, que é criar personas. Eu posso falar com vocês em outro momento. Se quiserem, me chamem, a gente conversa sobre isso. Utilizar esses prompts dentro dessas personas que eu tenho criada. E o mais legal de tudo foi essa questão de refinar o processo de onboarding. Hoje nós temos um processo muito estruturado de onboarding de novos profissionais. Todos eles vêm para Joinville.
falei com a Dodô hoje, né? A gente traz todos eles, 100%. Se o profissional fala que ele não pode vir, a gente não contrata. Porque aqui, inclusive, é uma última validação. Eu levo eles para almoçar, sempre, para conhecer os profissionais, saber quem que eu estou levando para o cliente, criar, estreitar essa relação. O meu time que está abaixo de mim faz o relacionamento com os profissionais e eu faço com o cliente. Então, faltava esse onboard, eu entendi que faltava esse onboard com o cliente, não existia isso na empresa. Eu entrei com carta branca, então eu estou criando todos os processos, assim, vida zero, né? Eu estou fazendo tudo do zero. Então, realmente comecei a criar esse processo de onboard. Os clientes que já vieram depois do Fernando, já é outra situação. Hoje eu conversei com uma que o profissional entrou 2 semanas atrás. Aí eu fiz o primeiro follow-up com ela agora, porque eu precisava esperar o profissional trabalhar um pouquinho, né? Foi sensacional o feedback que ela me deu, foi o último do dia. Depois que eu terminei de falar com a Domênica, eu falei com ela e maravilhoso o feedback. Então, assim, lições aprendidas. Não foi só porque o cliente era melancólico que aconteceu tudo aquilo, é porque a Vivi também tinha um processo para amadurecer e melhorar dentro do meu modelo de trabalho, criar mais essa etapa, né, de onboard. Eu vou voltar aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Se eu tivesse essa informação antes, eu não teria passado por essas 3 etapas. Eu teria matado a situação aqui, ó. Se eu tivesse feito onboard com o cliente aqui. Então, eu economizo todo esse tempo, toda essa trajetória que eu passei, eu teria economizado. Não teria, né, passado por todas essas etapas. Mas é isso, né, lição aprendida. E aí, eu falei um pouco antes de mim, né, um pouquinho sobre mim lá no início, falei um pouco sobre a minha vida pessoal, e aí eu queria trazer quem é a Vivi aqui para vocês. Não sei se vai aparecer o vídeo, está aparecendo aí? Sim. Eu sou uma pessoa que eu me desafio o tempo todo, isso é de mim, e nem sempre é fácil, nem sempre mesmo. Quando eu recebi a oportunidade ali no chat, eu juro para vocês que eu olhei, me deu assim 1 minutinho de bobeira, e falar, mas será que leva, será que não leva? Falei, cara, eu entrei nesse grupo de mulheres para realmente me jogar de cabeça. Então, usando a expressão que vocês falam ali, né? Obrigada já pelo primeiro penhasco aí, literalmente, essa sou eu pulando, tá, gente? Esse vídeo aqui foi lá em Arraial do Cabo, uma praia que tem ali um pedregulho ali para pular. Agradecer vocês, se vocês tiverem pergunta agora, o tempo fluiu muito rápido, né? Tentei ser objetiva, mas também tinha que dar um pouquinho mais de detalhe ali para vocês. A minha ideia era realmente trazer um pouco do meu modo de pensar para que vocês consigam utilizar N ferramentas, não só o ChatGPT, eu utilizo já há um ano e pouco. E se joguem, né? Tiver a oportunidade, venham aqui, se mostrem, tragam o conhecimento de vocês, utilizem as ferramentas, não tenham medo de utilizar o ChatGPT, vá lá, paguem, é $20 a versão ali, utilize pelo menos um mês para vocês testarem, foi assim que eu fiz, e eu tenho há mais de um ano e meio, eu acho, agora. Vocês vão ver como ajuda muito no dia a dia, ele inclusive me ajudou a montar a apresentação, estrutura, tudo mais. E era isso, meninas. Obrigada mesmo pelo tempo, pela, né, atenção de vocês. Quem quiser bater um papo depois, entender um pouquinho mais, isso aqui acho que é 1% da minha rotina, mas espero poder ter ajudado vocês um pouquinho a compreender em que vários cenários a gente consegue utilizar esse tipo de ferramenta.